Mais uma vez estamos por aqui, queremos trazer mais uma parte da Palavra de Deus e temos certeza que fiquemos alguns dias sem gravar vídeo. Já estava ansioso, porque dentro do nosso coração tem uma vontade muito grande de passar o conhecimento que nós temos da Palavra de Deus a terceiros, as pessoas que estão necessitadas, sofridas neste mundo. E é por isso que nós estamos aqui no YouTube, para, através dessa plataforma maravilhosa que Deus nos abriu, que hoje milhões de pessoas, através do YouTube, está com o seu canal, pregando a palavra gratuitamente, sem cobrar um centavo, sem ser pesado a ninguém. Deus nos abriu, através das redes sociais, uma porta maravilhosa, aonde muitas pessoas tinham vontade de se expressar e estavam dentro das igrejas, dentro dos templos, e nunca tiveram uma oportunidade, e hoje estão aí abrindo seus canais no YouTube e estão conseguindo levar adiante aquilo que Deus colocou no seu coração. E nós não é diferente. Nós temos aqui, não somos um teólogo, não temos anéis, não temos canudo, mas temos conhecimento. Há mais de 33 anos que nós vemos meditando na palavra, estudando, frequentemos o sistema religioso por muito tempo, aprendemos muita coisa errada, e assim como aprendemos, passamos a outras pessoas aquilo que nós aprendíamos. Mas coube a Deus, através dos pregadores da graça que hoje tem na internet, que logo eu estarei aqui dando o nome de alguns que são muito importantes hoje, que estão ajudando as pessoas a se libertar dessa amarra, desse jugo, desse fardo que o homem coloca sobre o seu semelhante. E eu quero, nessa oportunidade de passar aqui, quero dizer para você, ainda não tinha falado sobre o dízimo, mas quero trazer um pensamento para que você venha refletir que o dízimo não é real. Nos nossos dias, o dízimo, para a chamada igreja, para chamada os eleitos de Deus, ele não é real. Nós vimos que o sistema religioso usou no tempo passado, hoje já não mais tanto, mas uma das passagens que eles mais usavam era Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Esse era o alvo que eles tinham para aprisionar as pessoas. E através desses 3 versículos eles ameaçavam, dizendo para as pessoas que eles estariam roubando a Deus. E depois eles iriam lá para Apocalipse e diziam que o ladrão não entraria no reino do céu. E as pessoas ficavam atormentadas, apavoradas, porque quando você tem o conhecimento da palavra, você quer ir para o céu. Era essa a alternativa do ser humano, a preocupação do ser humano era ir para o céu. E os pastores gananciosos pegavam uma passagem que era para o povo judeu, para o judaísmo, para as tribos de Israel,
aonde Deus determinou através do profeta Malaquias que 11 tribos ganharam terra para trabalhar. E a tribo de Levi não ganhou, não tinha herança. Então Deus determinou que as outras tribos trabalhassem e tirasse 10% de tudo que eles plantavam e colhesse e desse para a tribo de Levi, que a tribo de Levi, aonde saiu o sacerdote para cuidar do templo de Jerusalém. E o dízimo, meus amados irmãos, não era real, que nem hoje dinheiro, por mais que já existisse dinheiro, mas não era isso que Deus queria. Era dos cereais da terra, dos gado, dos frutos. O povo levava para o povo da tribo de Levi se alimentar. E a Bíblia diz que os únicos que tinham direito de tomar o dízimo era a tribo de Levi. E hoje, nós não vimos ninguém fazendo parte da tribo de Levi. Ninguém é levita. Para você tirar o dízimo das pessoas, 10%, você teria que ser um levita. Você teria que ser um sacerdote. E você não é. E teria que existir o templo. Hoje o que vocês construíram não é um templo. Porque Deus não mandou ninguém construir templo. Jesus, quando passou nessa terra, ele disse que ia destruir o templo. Quando os discípulos chegaram e disseram para Jesus: Mestre, olha que coisa mais linda esse templo. As estruturas, os portões, as belezas, a formosura, a riqueza. E Jesus disse: você não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E no ano 70, o símbolo maior, o templo, veio abaixo. Quando os romanos invadiram Jerusalém e botaram tudo abaixo, cumprimento da palavra de Deus. Mas voltando para Malaquias, o profeta Malaquias, quando o profeta Malaquias estava falando com o sacerdote. E o povo que levava o dízimo à casa do tesouro, que era um depósito onde ficavam os cereais, os frutos. E esses cereais, esses frutos, era para mantimento do povo de Levi, os levitas, e também para as viúvas e os forasteiros, os peregrinos, que quando passavam por Israel, podiam chegar até o templo e se alimentar. As viúvas, mas os pastores gananciosos, cão gulosos, aqueles que o seu Deus é o ventre, eles fizeram um templo hoje e colocam um blazer, uma gravata e vão lá para cima e te assustam, dizendo que se você não der o dízimo no templo, você não vai ser salvo, você não vai para o céu. Gananciosos, porque eles têm um salário muito alto, e quem paga esse salário deles é você. Você que eles chamam de ovelha, de bicho ovelha. E eles fazem de tudo para que você vá lá para aquele redil, aonde eles fazem uma casa de tijolo, de pedra, de cimento. E quando você chega lá, a primeira passagem que eles pegam é Malaquias capítulo 13, verso 10, para aprisionar você. E dizer que se você não der o dízimo, um devorador
vai ir na tua casa, vai devorar tudo que você tem, vai comer as tuas comidas, vai devorar o teu carro, a tua casa, a tua família. E eu venho aqui nesta noite para dizer para você que o devorador era um gafanhoto que comia os cereais do campo. Então não é para nós esse mandamento. E a Bíblia diz que aquele que dava o dízimo fazia prova para ver se Deus não ia abrir a janela do céu. A janela do céu era a chuva que vinha sobre as lavouras. Certa feita, um pastor pregando, eu estava no sistema, ele disse que era para levar o dízimo à casa de Deus, que Deus ia abrir a janela, que abrir a janela era os anjos que iam sair pela janela em alta velocidade em direção à terra, socorrer aquele que dava o dízimo. O que eu vi essa vida toda minha, muitas pessoas que levaram o dízimo à igreja, passando necessidade, não tendo dinheiro para pagar a sua luz, a sua água, muitos não têm para comprar o remédio, mas levam o dízimo dentro da Bíblia, no envelope, enrolado num lenço, para o pastor. E o pastor, muitas vezes, esse dízimo nunca ajudou uma viúva, nunca ajudou um peregrino que passou na cidade e um forasteiro. Porque eles dizem que o dízimo é para construção e salário dos obreiros. Ah, amados, hoje nós vimos essas igrejas viraram empresa, pastores ganhando 15, 20, 30 salário mínimo. E quando eles têm filho, eles mostram o seu filho de vice-pastor e dão um salário também bem alto. E se eles têm outro filho, quando eles estão se jubilando, eles botam outro. E se não tem, eles puxam um parente, um cunhado, um sobrinho. Não deixam ninguém tomar mais à frente. Porque ninguém ganha tanto dinheiro que nem pastor. Se você fizer qualquer concurso público, jamais você vai ganhar um salário de 15, 20, 30 mil. Você estuda 10, 15, 20 anos. E você vai para a polícia, você vai para o quartel, você se forma um advogado, um médico, e você não tem um salário altíssimo que nem um pastor. Que muitas vezes não tem uma faculdade, apenas estudou a Bíblia. E como você não estuda a Bíblia, eu conheço igreja que os irmãos não estudam a Bíblia, estão ali 30, 40 anos com a Bíblia desgastada embaixo do braço, dentro de uma sacola, vão na igreja 5 vezes por semana, uma escravidão. Dá dó de ver aquelas irmãzinhas caminhando para a igreja, vão lá e se deparam com um homem numa histeria, gritando, acusando, atormentando as pessoas com o inferno, com o demônio, com o devorador, assustando as pessoas. Por que você sofre tanto? Porque você não lê a Bíblia, vivente. Ó, querida irmã, querido irmão, lê a Bíblia e se liberta desse sistema religioso. Saia desta bolha aonde te aprisionaram, estão tirando toda a tua alegria, o teu suor, o teu dinheiro. Deus, quando mandou Jesus a esta terra, ele já via que o povo estava numa escravidão terrível. E mandou Jesus a esta terra para cumprir esta lei que foi determinada através de Moisés, de 613 mandamentos que o povo não conseguia cumprir. E uma dessas leis era o dízimo, que se tornou, nos nossos dias, no século 21,
no ano 24, uma maior fonte de renda para esse sistema religioso, aonde os pastores levam vida totalmente abastada, carros de luxo, casas de luxo, conforto, e digo mais, enquanto você não tem para tirar uma férias, você que trabalha o ano todo, no final do ano eles vão para os outros estados, o ano todo ficam te apertando em dízimo, oferta, te aprisionando com vestuário, com a maneira de se vestir, de se arrumar, determinando o como você deve andar nessa vida, e muitas vezes se metendo lá dentro do vosso lar e na sua vida íntima com a sua esposa e com o seu marido. Mas quando chega o fim do ano, eles pegam o seu salário, o seu 13º, e se vão para outro estado comer da melhor comida em restaurante, vão botar sunga e tomar banho de praia, vão para os seus lazeres, e nem aparento ser aquilo que aparento para vocês. Se vocês se encontrar com ele lá, jamais você vai dizer que é aquele homem que está ali. Pessoas que quando se aproximam do chamado templo, mudam a voz, mudam a atitude. Eu conheço muitos irmãos que têm uma vida totalmente desregada, vive mentindo, enganando, logrando, mas quando chegam no chamado templo, muda a voz, engrossa a sua voz. Quando você chega na frente da igreja, eles estendem a mão e diz: a paz do Senhor, irmão, com aquele olhar profundo, com uma seriedade que você não conhece o dia a dia deles. Parece que são um homem de outro planeta. Mas se você vai conviver com eles, você vê que não é isso. Eu já trabalhei com muitos irmãos, muitas irmãs, que as irmãs, quando estavam na igreja, que viam o pastor entrar na porta, gritavam, davam glória a Deus, pulavam. Mas quando saía do culto e chegava em casa, que ia encontrar seus maridos, era um desastre. Era briga, era nome, tudo ilusão, tudo engano. Não é um nem dois. Eu não vou dar nomes aqui, mas não me aperte. Não me aperte, que eu sei de muita coisa. Eu sei de pastor, de irmãos que saiu da igreja e o pastor encontrou na rua, tocou o carro por cima. E lá na igreja, ora, coloca a mão sobre as pessoas. Eu conheço pastores que na igreja choram em cima do púlpito, dizendo que o que eles têm foi com o suor do seu trabalho, mas fim de semana eles vão para suas chácaras, suas fazendas, comer picanha, enquanto você não tem um café para tomar, não tem um pão, não tem o remédio que você precisa tomar. Muita gente. Quantos irmãos que trabalharam como porteiro 20, 30 anos, 40 anos numa porta, sem nunca ganhar um centavo, nunca ganhar uma camisa, um sapato, e um pastor vem cuidar da igreja, os irmãos correm lá no carro para pegar a sua pasta. Hoje já está diferente, que os irmãos estão ficando mais espertos, mas muitos pastores botavam os irmãos limpar o pátio da sua casa, lavar o seu carro, até lustrar o seu sapato. Eles usam da palavra de Deus para amedrontar os fiéis.
E se você não der dízimo e oferta, você não vai para o céu. Mas no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, todos que nasceram depois da cruz nasceram em Cristo. Antes da cruz nós estávamos em Adão. As pessoas que estavam antes da cruz estavam tudo em Adão. Mas Jesus veio e morreu, segundo Adão, morreu e ressuscitou. E nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe esperança. E hoje nós não somos mais enganados por homens corruptos. Jesus já avisou que os cães ferozes, devoradores, aqueles que o seu Deus é o ventre. É triste, amados irmãos, quando o homem se torna amante de si mesmo. Eles fazem tudo para o seu bem-estar. Me vem uma passagem aqui quando perguntaram, que João mandou perguntar para Jesus se ele era o Messias que havia de vir. E ele disse para os discípulos de João, vai e diz para João que os cegos estão enxergando, o mudo estão falando e os coxos estão caminhando. E fala para João que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Hoje, o que menos nós vemos é os pobres ouvir o Evangelho. Tu acha, amado, que um mendigo entrará numa igreja adornada e fina desse jeito? Por que Jesus não mandou ninguém construir templo? Porque os pobres jamais entrarão ali. Ali quem entra é os ricos. Ali quem entra é que tem dinheiro. Eles nem fazem questão de ir pelas praças e os valados. Eles nem fazem questão de ir pelas vilas, aonde está o doente e o necessitado. Jamais. E Jesus andava no meio dos camponeses, no meio dos pescadores, no meio dos doentes, dos necessitados, e nunca pediu dízimo para ninguém. Jesus nunca nas suas mensagens, aonde ensinava, está registrado que ele mandou dar 10% do seu dinheiro. Não. Ele sim abençoava as pessoas e muitas vezes alimentava com peixe e pão. Jesus nunca mandou os apóstolos pedir dízimo a ninguém. A ninguém. Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou e hoje é um espírito. Espírito não precisa de dinheiro. Quem precisa de alimento e dinheiro é os pobres. É o teu semelhante, aquele que você tem que comparar como teu irmão. Quando a um desses pequeninos disse Jesus, vocês fizerem, a mim vocês estarão fazendo. Jesus nunca mandou ninguém construir um templo e colocar um homem lá dentro chamado pastor e levar dinheiro a este homem para ele comprar carro, casa. E ele muitas vezes botar os seus filhos na faculdade e fazer medicina para ser advogado, enquanto o teu não tem nenhum caderno para comprar para ir na escola. Eu estou mentindo? Mas eles vão em cima do púlpito e choram e dizem assim: meu patrimônio que eu tenho foi construído com o esforço das minhas mãos e com o meu suor.
Está 30 anos, 40 anos pegando o dízimo da igreja, salário da igreja. E quando chegar com 65 anos, eles têm o direito de jubilar-se. Aí eles colocam o filho no seu lugar para ganhar o mesmo salário que estava ganhando. A família deles vai enriquecendo. E eles vão em cima do público e dizem que Jesus está às portas, mas não param de construir casa, não param de trocar carro e não param de construir templos, porque construindo templos chamativos, adornados, bonitos, pessoas ricas gostam de vir e se abancar naqueles cadeirões e ser chamado de sacerdote, de pastores, de homem de Deus. E como eles brigam por uma cadeira. Mas você quer conhecer esses homens? Tira o salário deles. Tira o salário deles, vocês vão conhecer o homem verdadeiro de Deus. Eu quero ver eles dizer como Paulo dizia, que tanto na bonança como na escassez, eu já cansei de ir em reunião de obreiro e o pastor está preocupado com o seu salário, que não estava entrando o dízimo para receber o seu salário. O dia de vocês está chegando. Vocês não partiram desta terra ainda. Tudo que vocês aprisionaram as pessoas simples, que levaram o dízimo 30, 40, 50 anos, e às vezes estão doentes lá no hospital, nem visitar vocês não vão. Vocês passam o dia inteiro correndo de carro na rua, gastando a gasolina, o suor das pessoas. Vocês passam o dia todo para cima e para baixo e não vão visitar alguém que está doente, necessitado, porque o dízimo vocês não dão como alimento para ninguém, é para o vosso salário e para a construção de templo. Eu sei disso. O que vocês podem ajudar alguém com a cesta básica é o que o pessoal leva na Santa Ceia, o quilo. As roupas velhas que vocês ganham, vocês vendem em brechó para fazer dinheiro. Estou mentindo? Vocês fizeram desse templo que vocês dizem que é Deus uma casa de negócio. Vocês vendem grão de feijão, vocês vendem tijolinho, vocês vendem grão de feijão a R$1.000, tijolinho, meia, martelo do Thor, espada do He-Man, funda do Davi, água do Rio Jordão, sal ungido, sombra do Altíssimo. Vocês inventam tanta coisa, água ungida. Jesus não fez nada disso. Jesus apenas usava as palavras para abençoar. Bem-aventurado o que ouve e o que lê as profecias. Bem-aventurado o que ouve e coloca em prática a palavra. Mas vocês inventam campanhas e mais campanha, porque vocês querem aprisionar as pessoas. Mas Jesus, quando passou nessa terra, repreendeu os fariseus e escribas, que davam um dízimo da hortelã, do gominho e do endro, mas não usava de misericórdia, de compaixão com ninguém. Jesus não mandou ninguém dar o dízimo, ele repreendeu, porque os fariseus e os escribas eram judeus. Você não é um judeu, você não é um levita, então você não tem autoridade para tirar dízimo de ninguém, de pegar dinheiro de ninguém. Você está comendo do que não é teu. Jesus, quando mandou os discípulos, disse não levar alforje, não levar capa, não levar nada.
aonde vocês chegar, o que botar nas vossas mesas, ali comer. Vocês trazem empregador e pagam 20, 30 mil reais. Eles exigem de vocês hotel 5 estrelas, a melhor comida, a melhor bebida. E muitos deles que vêm pregar na vossa igreja são homens adúlteros. Quando vão embora daqui, vão dar risada de vocês, beber uísque. Vem revelar placa de carro, placa de CPF. E a igreja é enganada por quê? Porque você não lê a Bíblia, vivente. Abre a Bíblia na tua casa e vai ler. Fuja desses mercenários. Jesus te botou nessa terra para você viver. É só você não fazer o mal a ninguém e vai viver, você está salvo. Você é um eleito. Você é um remido, Jesus te comprou na cruz. Você não deve nada a ninguém. Você não deve a Deus. A carta de dívida que tinha, Jesus rasgou na cruz. O pecado que tinha, Jesus tirou. Não existe mais pecado, não existe diabo, não existe Satanás. É estes homens que estão te atormentando para tirar o teu dinheiro. Você é um filho de Deus, você está no reino de Deus, você está sentado nos lugares celestiais. No momento que você sair desta carne, você vai direto para o céu. Jesus te comprou na cruz. Você é um eleito, você é um herdeiro do céu. Você é um filho de Deus, mesmo que você venha fraquejar nesta carne, cometer alguma semeadura, você vai colher nesta carne. Mas você nunca vai deixar de ser um filho de Deus, porque não é mérito teu, é mérito de Cristo na cruz. Na cruz Ele te comprou, na cruz Ele te reconciliou com Deus. Você está reconciliado com Deus. Você é filho. Fuja desse sistema, dessa bolha. Fuja desse mercenário que está tirando a tua lã. Eu vim aqui para te avisar. Deus me chamou para te avisar. Você é um eleito. Você é um filho amado de Deus. Jesus não condenou aquela mulher adulta. Não condenou o filho pródigo quando voltou para casa. Estava com os braços abertos esperando.